no versículo 42, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Atos capítulo 2, no versículo 42, em nome de Jesus. Isso. Atos capítulo 2, no versículo 42. Exalar as características de um convertido. O mundo que a gente vive hoje, a grande maioria, né,
pensam que pode mais do que o outro. Não é assim? Outros, pelo fato de terem mais tempo de igreja do que o fulano, do que o beltrano, alimenta o pensamento de que está na frente de A, que está na frente de B. Quando a gente se converte, quando a gente o quê? Repete comigo, igreja. Quando a gente o quê? Se converte, a gente aprende a servir, a gente aprende a dar oportunidade, a gente aprende a falar de maneira que venha agradar a quem? Ou seja, quando eu me converto, esposa, eu passo a ter alegria de gastar todo o meu tempo possível na presença do Senhor. Pergunta o vizinho se ele tem gastado o tempo dele direitinho. Pergunta para ele. Você que está aí do outro lado, como é que você tem gastado o seu tempo? De repente você conhece o Evangelho, conhece a Bíblia, tem alguns anos já de caminhada, e como é que você está gastando o seu tempo? Como é que você está gastando o seu tempo diante da presença do seu Deus? Porque o convertido, ele não perde a oportunidade, diga glória a Deus, de gastar 100% a sua vida na presença, na obra e à disposição de quem? E à disposição de Deus. Glória a Deus, pessoal. Aqui no livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 42, o título dessa palavra está nos mostrando como vivem quem? Como vive quem? A gente vai aprender como é que um convertido, ele quer? Ele vive. Pergunta o vizinho se ele já se converteu. O que é que o vizinho falou para você? Está se convertendo? Glória a Deus, você está no caminho certo. Amém, pessoal? Glória a Deus. É verdade, a gente tem que ser dita, né? A gente precisa se converter todos os instantes da nossa vida. Enquanto a gente estiver vivo, é verdade, nesse mundo, a gente precisa se converter. Mas a gente vai aprender com o testemunho dos homens do passado quais são as características de um verdadeiro quê? De um verdadeiro convertido. E aqui a Bíblia diz assim, ó: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, e também aonde? E também aonde? Olha que coisa interessante. Aqui a Bíblia está dizendo que os convertidos, eles eram perseverantes. Diga glória a Deus. O convertido, ele tende a perseverar? Tende a perseverar. Pergunta o vizinho se ele está perseverando. O convertido, ele tende a ser o quê? Perseverante. E aqui eles estão dizendo, a Bíblia está dizendo, que na comunhão do partir do pão, e também aonde? Nas orações. O convertido, ele não anda falando sozinho pela rua, amém, pessoal? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te amo. Não, igual um fanático, não. O convertido que assume o seu posicionamento diante de Jesus Cristo, a vida dele é uma vida de orar. Ele não lembra de orar apenas quando ele vai deitar. Ele não lembra em orar apenas quando ele vai sair para trabalhar. A vida dele por si só, ele permanece em espírito de oração. Porque o verdadeiro
pode se distrair. Ele entende que ele não pode o quê? Ele não pode se dar o luxo de se distrair. Por isso que é importante você entender que o convertido persevera. Diga glória a Deus. Quem ora constantemente se renova, se santifica todos os dias da sua vida. Para nós podermos crescermos na graça e no amor de Jesus Cristo e exalarmos a majestade dele, enquanto nós vivermos nesse mundo, primeiro, temos que ser o quê? Temos que ser o quê? Perseverar. E a segunda coisa, pastor, eu preciso andar em espírito de oração. Você que está aí do outro lado, você está entendendo? Quem persevera não para. Aliás, quem é perseverante não tem tempo para pensar besteira. Quem é perseverante vive em oração. Vive em oração. Glória a Deus. Pergunta o vizinho se ele tem orado bastante. Está orando muito pouco. Eu vou te fazer essa pergunta de novo. Posso? Vou fazer essa pergunta para você que está do outro lado aí também. Como é que você está gastando o seu tempo? Como é que você está gastando o seu tempo? Eu não estou dizendo que é o caso de vocês, amém, pessoal? Mas tem pessoas que, se a reunião acabar 5 minutos mais tarde, lá, parece que a cadeira fica aqui, igual uma minhoca. Agora, quando a novela acaba, na hora que a novela acaba, o quê? Na Corinthians toma o segundo, terceiro gol, não dá para empatar mais, o juiz apita o jogo. Não é uma crítica, amém, pessoal? O propósito dessa reunião de quarta-feira é levar você a crescer espiritualmente. Como é que você está gastando o seu tempo? Porque os convertidos do passado, eles perseveravam na doutrina, ou seja, nos ensinamentos dos apóstolos, e eles também perseveravam na oração. Quem está orando muito aí? Fala assim: eu dou, pastor. Vamos sentir firmeza na sua alma. Você que está do outro lado desse tem orado bastante. E quando a gente persevera, a gente tem tempo para orar. Quando a gente não persevera, o que a gente menos tem é tempo para falar com Deus. Porque quando a gente não persevera, a gente só fica olhando para aquilo que está dando de errado. Agora, quando a gente persevera, a gente só anda em sintonia com quem? E a esperança dentro de nós, ela é renovada todos os dias, todas as horas, todos os momentos da nossa vida. Fala para o vizinho, você precisa gastar o seu tempo melhor na presença de Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. E aí diz assim: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio de quem? Por intermédio de quem? Dos apóstolos. Havia o que no meio deles, igreja? Não. Primeiro o que? Primeiro o que havia no meio deles? Temor. Eles não tinham medo de Deus. Eles se preocupavam em entristecer Deus. Ou seja, na perseverança deles, na qualidade da oração deles, eles conseguiam guardar o quê? O temor. Ou seja, tudo que eles se propunham fazer para Deus, eles faziam com excelência. Diga glória a Deus. Eles faziam com quê?
A vida aqui nesse mundo é muito curta, não é? A nossa vida aqui nesse mundo é muito é muito passageira, passa muito rápido, igreja. Passa ou não passa? Passa. E continuando diz assim, no versículo 44, todos os que creram estavam separados e tinham tudo em comum. Todos os que creram, eles estavam o quê? Juntos. E eles tinham tudo o quê? Em comum. Ou seja, eles, os convertidos do passado, eles não olhavam, por exemplo, nos dias de hoje, o pastor Vilmar é melhor do que o auxiliar Cid. Todos eles olhavam um para o outro no mesmo nível. O que um desejava para um, o outro desejava para o outro. Diga glória a Deus. Havia entre eles, igreja, temor para com Deus, e eles entendiam que se eles desejassem mal para um irmão deles, eles estavam desejando mal para eles mesmos. Então eles tinham o quê? Temor diante de quem? Vamos trazer para os dias de hoje. Nos dias de hoje tem temor por aí? Tem, Jéssica? Vai um irmão descobrir com um pastor para uma igreja aqui na esquina para você ver. Você não vai estender a mão para poder olhar para frente. É assim ou não é? Falta de quê? De temor, de conversão. Falta de temor e de quê? Porque aqui a unanimidade deles mostra para nós nos dias de hoje que a única maneira da gente poder consagrar o nosso chamado, a única maneira da gente dar frutos na condição de convertidos, é a gente viver em novidade de espírito, sem indiferença. Pastor, mas ninguém pensa igual. Sim, mas nós precisamos ter todos o mesmo objetivo. Precisamos nós todos ter o mesmo objetivo. Vocês não pensam igual a mim, eu não penso igual a vocês. Você que está sentado do lado desse vizinho aí, bonito aí, amém, pessoal? Com essa cara de sono dele, você não pensa igual a ele. Diga glória a Deus. Mas a gente precisa ter o mesmo objetivo. A gente precisa ter o mesmo objetivo. Porque os convertidos do passado, igreja, eles poderiam não ser perfeitos. Eles poderiam ter até indiferença no sentido de cada um administrar a sua fé à sua maneira. Mas eles tinham uma coisa em comum. Eles tinham o mesmo objetivo, que era de divulgar o Evangelho de quem? De testemunhar o poder de quem? O poder de Deus. E se a gente traz isso para a nossa vida hoje, a gente vai perceber que Jesus Cristo hoje, Ele quer que nós venhamos também viver com essa fé, com essa perseverança, com essa qualidade e intensidade de oração. Ele quer que nós venhamos ser todos unânimes numa só fé, num só propósito e também num só espírito. Diga glória a Deus. Pergunta o vizinho se ele está entendendo. E aí o vizinho falou para você: você que está aí do outro lado, você está entendendo? O Evangelho de Jesus Cristo, que a minha Bíblia me orienta, é um Evangelho sem indiferença, no sentido de todo mundo puxar para o mesmo, todo mundo puxar para o mesmo, todo mundo puxar para o mesmo lado. E Jesus Cristo, Ele te trouxe você aqui nessa noite, porque Ele quer edificar a sua alma, Ele quer restaurar o seu vigor espiritual, Ele quer fazer de você uma nova criatura.
Ele quer glorificar o nome dele na sua vida. Amém, pessoal? Glória a Deus. Por isso que a gente precisa ser perseverante. Por isso que a gente precisa apresentar para Deus qualidade e intensidade nas nossas orações. Diga glória a Deus. E continuando aqui, diz assim, ó, no versículo 45: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha o quê? À medida que alguém tinha o quê? Olha que coisa interessante. Igreja, não é uma crítica, por favor, mas quando a maioria das pessoas mandam as pessoas abrir a Bíblia, nesse capítulo só se prega isso aqui, ó, esse versículo 45. Ou não é assim que funciona nos dias de hoje por aí? É ou não é, irmãos? Aqui a Bíblia está dizendo que eles pegavam o que eles tinham, eles vendiam e distribuíam tudo em comum, igual parte para todo. Ou seja, o convertido, ele não tem o coração dele preso. Ele não tem o coração dele preso o quê? A nada. Isso não quer dizer que você tem que vender a sua casa, que você tem que vender o seu carro, que você tem que andar de chinelo de dedo, amém, pessoal? Para demonstrar que você está se despindo de tudo. Não, não é isso. O exemplo a ser dado dos convertidos aqui é que eles entendiam que por maior que seria a herança que eles construíssem, por maior que seriam os bens que ele tivesse, não se comparava com aquilo que Jesus Cristo já tinha conquistado na cruz do Calvário, que era a morada eterna. Diga glória a Deus. Então eles não se prendiam com nada, porque eles sabiam que a melhor parte ainda estava por vir. Pergunta para o vizinho aí, aonde é que está o coraçãozinho dele? Uma pergunta na fé, igreja. Fala para ele, onde é que está o seu coração, querido? Pergunta para ele. Você que está aí do outro lado. O exemplo de conversão aqui não é você sair vendendo o que você tem, não. Mas é você entender que você precisa estar se desprendindo de tudo para poder você exalar os frutos de um verdadeiro quê? De um verdadeiro quê? Convertido. Graças a Deus. Igreja, não cochila não, pessoal. Não cochila não. A nossa vida não está dando para cochilar nos dias de hoje. Graças a Deus. Balança o ombro do vizinho e fala, não dorme não, meu filho. Por favor, fala para ele. Que isso, igreja? Eu sei que você está cansado. Eu sei que o calor da batalha é grande. Eu sei. Mas segura as pontas aí, igreja. É bênção para nossas vidas. Diga glória a Deus. E continuando, diz assim, ó. Diariamente, no versículo 46. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de quê? De coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo o quê? Salvos. O Senhor acrescentava nos caminhos deles. E todos eles, aqueles que eram acrescentados, Jesus Cristo iria levando eles a serem o quê? Salvos. Jesus Cristo, Ele quer nos salvar. Diga glória a Deus. Mas eu preciso entender que para mim poder conquistar a minha salvação,
eu preciso aprender, entender como é que eu estou gastando meu tempo diante da presença de Deus. Como é que eu estou gastando meu tempo aonde? Na presença de Deus. Amém, pessoal? Igreja, Jesus Cristo, Ele nos trouxe aqui nessa noite, Ele fez você que está aí do outro lado, a nos alcançar nessa rede social, para te ajudar a você a refletir nessa palavra conversão. Porque o convertido, ele persevera. O convertido, ele está sempre orando. Ele está sempre o quê? Orando. O convertido, ele está sempre testificando as suas obras com aquilo que o seu Senhor tende a dividir. Quando a gente ouviu nessa noite essa pergunta, como é que nós estamos gastando o nosso tempo, é para nos ajudarmos a convertermos o nosso tempo ainda mais na presença de quem? E consequentemente nós vamos herdar tudo aquilo que Jesus Cristo Ele conquistou na cruz do Calvário. Graças a Deus. Quem está entendendo? Nós vamos daqui a pouquinho participar do pão e também da água, porque Jesus Cristo, Ele disse que Ele, de dentro de nós, iria fluir rios de água viva. E Jesus Cristo também garantiu para nós que Ele é o pão vivo que desceu do céu. E para que a gente venha fluir de dentro de nós rios de águas vivas, a gente tem que buscar a nossa conversão com o nosso tempo de igreja. Diga bem, amendoim. O nosso tempo de igreja? Não. A gente tem que buscar a nossa conversão com perseverança. Com perseverança. Esse não é com tempo de igreja, é com perseverança. Tem gente que às vezes ela até pensa que ela já tem 30, 40 anos que ela caminha em direção a uma determinada igreja, mas ela caminha assim, ó. Como? Se arrastando. Ela caminha como? Se arrastando. Parece que todo o peso do mundo está nas costas dela. Senhor, em nome de Jesus, eu arrasto esse fardo até o fim. Não. O convertido, ele persevera, porque na mente dele ele sabe que uma vez ele estando em Jesus Cristo, o fardo dele é o quê? É leve, suave. Diga glória a Deus. O convertido que mantém a sua oração em dia, com qualidade, com frequência, ele sabe que a oração dele renova a sua fé, alimenta a sua esperança e traz boas notícias. Diga glória a Deus. Quando o convertido ele persevera na oração, a tendência é ele colocar as coisas ruins bem distante dele. Diga glória a Deus, gente. Por isso que eu vou enfatizar isso dentro de você hoje. Como é que você está gastando o seu tempo? Deus, Ele sabe que você precisa trabalhar, se ama. Deus, Ele sabe que você tem as suas tarefas dentro de casa, se ou não é isso? Ele sabe de tudo, sabe ou não sabe? Pois é. Mas se eu entender que eu preciso gastar mais tempo na presença do Senhor, eu vou reconhecer que eu preciso abrir mão de mais algumas coisas para eu poder ter mais tempo na presença de quem?